E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estou aqui gravando mais um vídeo pra vocês e dessa vez aqui a gente tá testando em live pra testar os nossos emuladores dentro do Snapdragon 8 Gen 3. Esse daqui é o Z Flip que a Samsung me enviou aí por alguns dias pra gente poder fazer alguns testes e como vocês já puderam ver, a gente já tem aqui uma lista de vários dos emuladores que a gente vai poder testar. Estamos aqui em live gravando esse vídeo, então tá todo mundo aqui vendo isso daqui ao vivo e se você perdeu eu faço aí algumas lives pra gente poder testar a performance de certos celulares, ok? Vamos aqui passar agora por todos os nossos emuladores. Esse vídeo aqui em específico e nessa live não vamos ter aí os emuladores de Switch e os emuladores de PCs. Como vocês já sabem de outros vídeos de testando emuladores e outras coisas, bom, basicamente, Switch tem muitos jogos diferentes pra gente testar, então eu quero testar eles especificamente para esse celular. E é claro, jogos de PCs é praticamente a mesma situação e eles têm muitas configurações diferentezinhas que é muito difícil da gente ficar passando agora num vídeo com todos os emuladores, ok? Então, no máximo que a gente vai fazer aqui, galera, é passar por cima de outros emuladores que são relativamente pesados e a gente vai ver aqui como está o desempenho do nosso querido Snapdragon 8 Gen 3 dentro desse celular. Bom, começando aqui com o nosso querido M64 Plus, que é justamente para emulador de Nintendo 64, o DuckStation é para jogos de PlayStation 1, PPSSPP para emulador de PSP, Redream, porque infelizmente eu tentei instalar o Raycast aqui pra gente rodar uma resolução 4K e ele não funcionou, não sei direito porquê, mas então a gente tá voltando aí com o Redream. O nosso Dolphin, que é pra emular GameCube e Wii, Vita 3K para emular o nosso querido PS Vita, Mandarin, que é o novo emulador de 3DS, que a gente vai ver aqui alguns joguinhos rodando dentro dele, e é claro, rapaziada, o nosso querido Nether X2 para joguinhos de PlayStation 2. Como sempre eu falo aí nos meus vídeos, e agora eu vou falar em live para vocês, infelizmente eu não posso deixar link de download de nada, galera, nada, nenhum tipo de jogo, só dos emuladores no máximo assim. Eu não posso deixar o link porque senão o YouTube pode acabar com o meu canal, então vamos tomar um cuidadinho aí para não deixar esses links, mas se vocês quiserem, aqui no botão de seja membro, do lado do botão de se inscrever, tem aí o acesso para o meu grupo no Telegram, que é exclusivo dos membros, custa só R$3 e lá vocês vão ter todos os arquivos que vocês vão necessitar para poder jogar os seus joguinhos, ok? Mas eu não posso deixar link de nenhum download de jogo ou qualquer outra coisa desse tipo, porque o YouTube dá strike direto aqui no meu vídeo e não tem muito o que eu poder fazer, galera. O primeiro emulador que a gente vai testar é aqui do nosso querido Nintendo 64, galera, e aqui juntamente com o nosso Pokémon Stadium 2, que é um dos jogos mais pesadinhos que a gente vai ter para testar, ok? O perfil aqui, né, no caso das nossas configurações, estou utilizando a resolução de 5760 por 4300, portanto a resolução mais alta que a gente tem disponível para esse emulador, e é claro, galera, também preenchendo a tela toda para a gente testar. E é claro, o controle que eu vou estar utilizando é o meu GameSir G8, ok? Para quem quiser aí, eu tenho vários vídeos com o link dele, então é só vocês pesquisarem aqui na descrição ou dentro dos meus vídeos, e aí vocês também vão poder comprar esse daqui que eu considero praticamente o melhor controle mobile, ok? E olha só, galera, testando já aqui o nosso querido jogo, vamos jogar aqui um Petal Dance e olha só, com toda a resolução mais alta possível, o nosso jogo não parece que tá tendo nenhum problema de performance, né? Tá rodando ali a inteiros 30 FPS, sem tirar nem pôr, numa resolução extremamente alta, então a definição nessa tela do nosso Z Flip tá realmente impressionante, e o Snapdragon 8 Gen 3 é muito tranquilo para jogar esse tipo de jogo. Vocês podem ver aqui que ele não tá tendo nenhum tipo de problema para executar um jogo do nível do Nintendo 64, e como vocês podem ver, roda suavinho aqui a 30 FPS, sem nenhum tipo de problema, dentro do Nintendo 64. A configuração que eu estou utilizando no meu DuckStation para PlayStation 1 é aqui diretamente nas App Settings. A gente vai começar aqui com o hardware de GPU na Vulkan e, é claro, a resolução a gente já vai colocar diretamente na mais alta possível, que é 16x. Eu não queria começar com, sei lá, um 4K ou coisa desse tipo, porque 4K a gente já rodou no próprio Snapdragon 8 Gen 2. Então a gente vai um pouquinho além e vai rodar em 16x. Junto aqui também com as configurações de widescreen hack e, é claro, convertendo aqui a área total da nossa tela para não ficar em nenhum espacinho preto ou coisa desse tipo. E o jogo testado vai ser o nosso querido Gran Turismo 2. E olha só, galera, já testando aqui o nosso querido Gran Turismo 2 na resolução mais alta que o nosso emulador de PlayStation 2, de PlayStation 1 tem para receber. Bom, ele tá
tá rodando a 29, 30 FPS, galera, 100% da sua velocidade sem nenhum tipo de problema. Essa é a resolução mais alta que tem disponível, tá acima do 4K pra gente executar, e o Snapdragon 8 Gen 3 leva isso daqui numa boa. Vamos inclusive frear aqui, né, galera, só pra gente poder ver no meio de outros carros se ele vai dar uma perda de performance. Como vocês podem ver, mesmo aqui com outros carros sendo renderizados, ainda está em 100% aqui da nossa velocidade, e o nosso jogo tá rodando de boaça em 30 FPS na resolução mais alta possível. As configurações utilizadas no PPSSPP, galera, aqui a gente já abusou um pouquinho. Colocamos aqui no back-end da Vulkan, obviamente pra gente rodar na melhor das resoluções, e a resolução de renderização a gente não testou nem aqui colocar em 4K, a gente já foi diretamente para 10x, que é acima de 4K novamente, e é uma resolução absurda. Não fiz mais nenhuma outra configuração, no máximo aqui, só coloquei aqui o nosso mostrador de contador de FPS e o mostrar a velocidade pra gente saber aqui quantos FPS o nosso jogo está pegando. Olha só que absurdo que ficou para jogar o nosso querido God of War, galera. Ele tá rodando em uma resolução de 10x a 60 FPS sem nenhum tipo de problema. O Snapdragon 8 Gen 3 é um monstro de absurdo de tão poderoso que ele é, galera. E, cara, não dá pra gente reclamar da performance dele. É um celular completamente absurdo, tanto aqui pelo Z Flip ser um celular que dobra, quanto também aqui pelo seu Snapdragon 8 Gen 3 ser capaz de tancar com uma performance tão boa o nosso querido God of War em resolução 10x, galera, sem pestanejar, sem perder nenhum tipo de desempenho, a gente tá executando a 60 FPS fixos. Isso daqui é um completo absurdo. Olha só que absurdo que é isso. Só para efeito de comparação, quando a gente testou o Snapdragon 8 Gen 2 do S23, se eu não me engano, ele só rodou até a resolução 8x, e aqui esse 8 Gen 3 já está executando esse jogo numa resolução de 10x, então sem nenhuma perda de performance, sem nada, ele tá executando perfeitinho aqui pra gente poder jogar um jogo do nível do God of War, que é um jogo bem pesado para PSP. Pro nosso próximo emulador, a gente vai estar testando o Redream para joguinhos de Dreamcast. Como eu falei para vocês, eu testei o Recast, porém ele não tá abrindo aqui diretamente nesse 8 Gen 3. Provavelmente falta ainda alguma otimização pra gente executar o Recast. Então por isso que eu tô aqui com o Redream pra gente poder fazer os nossos testes, ok? Aqui na nossa aba de vídeo, a gente tá utilizando a resolução de 16:9 em 720p, sem nada de frame skip ativado. Bom, testando já aqui o nosso querido Crazy Taxi, galera, como vocês podem ver, não é surpresa pra ninguém que um celular como esse vai rodar a 60 FPS lindamente, galera. Ele tá pegando aqui 60 FPS de boaça pra gente jogar um jogo como esse, porque a nossa resolução tá em 720p. Eu queria utilizar outros emuladores de Dreamcast, porém não consegui fazer eles funcionarem direito aqui dentro do meu Galaxy Z Flip 6, então pode ser alguma incompatibilidade aí com o 8 Gen 3. Por enquanto, só que o nosso Redream conseguiu realmente pegar, e como vocês podem ver, com ele não tem nenhum tipo de problema. A gente consegue executar um jogo como o nosso querido Crazy Taxi, que é um jogo de mundo aberto, várias CPUs aí acontecendo. Então, galera, é bem tranquilo para você executar um jogo de Dreamcast dentro desse celular, e como vocês podem ver, a performance está realmente bem absurda em 60 FPS a todo momento do nosso teste. E cara, até um celular um pouquinho mais fraco já roda com essa performance. Vindo aqui agora para o nosso Dolphin Emulator, nas nossas configurações de GameCube, a gente está utilizando aqui o Graphic Settings justamente no vídeo back-end na Vulkan, e a Internal Resolution que a gente está utilizando é em 1080p. Cara, GameCube e Wii é um pouquinho pesado para a gente executar, então por isso a gente não vai estar abusando tanto desse 8 Gen 3, mas em 1080p é bem capaz de ele conseguir rodar tranquilamente, então a gente vai executar ele diretamente em 1080p, numa resolução de 1920 por 1584. Já começando os testes do nosso querido GameCube, galera, olha só a performance em 1080p de resolução, a gente tá tendo um desempenho estabilíssimo a 60 FPS, sem nenhum problema pra gente poder executar esse jogo. Bom, essa primeira fase geralmente é bem rapidinha e bem fácil. Bora aqui agora para nossa segunda fase, que é uma fase um pouquinho mais pesada, porque agora a gente vai ter
4 personagens sendo renderizados em 1080p. Bom, vindo aqui já para essa parte aqui que tem 4 personagens na nossa tela, o nosso celular também tanca tranquilamente rodar em 1080p a 60 FPS sem nenhum tipo de problema. Você consegue executar esse jogo numa boa a 60 FPS, galera. Como vocês podem ver, esse celular roda tranquilamente aqui o nosso jogo, então você não vai ter que muito se preocupar com esse jogo rodando abaixo de uma resolução de 1080p. Dependendo do jogo, você pode até experimentar uma resolução 4K, principalmente nesse emulador de GameCube. Já pro Wii, eu acho que vai ser um pouquinho demais, então assim, testa aqui em emulador, testa aqui no emulador de GameCube primeiro e depois você acaba testando aí para o seu emulador de Wii, que daí eu acho que ele não vai rodar tão bem assim, ok? Mas no geral ele conseguiu rodar tranquilamente dentro do GameCube. Bom, galera, já começando aqui a nossa gameplay de Call of Duty MW3 dentro do emulador de Wii. Como vocês podem ver, o desempenho tá na casa dos nossos 30 FPS, porém a resolução de 1080p, que antes a gente não conseguia com quase nenhum celular, já é possível da gente executar. Tá dando aí uns frame dropzinhos de vez em quando, a velocidade não tá sendo tão estável aí dentro dos nossos 30 FPS a todo momento, mas já é completamente absurdo a gente jogar um jogo de Wii tão pesado quanto esse MW3, cara, aqui dentro desse celular. É realmente absurdo, porque antes a gente não conseguia fazer isso, e agora a gente tá conseguindo fazer com o Snapdragon 8 Gen 3. E lembrando, aqui eu não fiz nenhuma configuração específica, eu tô utilizando só a configuração de alta resolução, e é claro, o widescreen hack. Então por isso que algumas vezes essas laterais aqui da nossa tela estão um pouquinho mais bugadinhas, ok? Mas no geral, 30 FPS ali, com algumas quedinhas ali para os seus 28, 27 FPS, ainda mantém uma experiência extremamente sólida e dá para você jogar de boaça o seu Call of Duty MW3 de Wii dentro do seu celular com o Snapdragon 8 Gen 3. É um completo absurdo, uma resolução tão alta e tão boa para a gente poder executar dessa forma aqui, galera. Realmente é um absurdo. Para o nosso próximo teste de emulador, a gente vai estar testando aqui o nosso querido Vita 3K, que como vocês sabem não é um dos emuladores mais bem acertados. A nossa GPU aqui eu vou estar rodando com a Vulkan, e inclusive como o nosso querido Vita 3K tem o suporte a drivers, eu estou utilizando o driver Turnip mais recente 24.3 R3, ok? A resolução, eu estou utilizando a resolução 1x com filtro anisotrópico em 1x, e aqui também as nossas configurações de double buffer ligada, e aqui o FPS hack para aqueles jogos que pegam 30 passarem a pegar 60 FPS. Dito isso, galera, bom, eu tentei fazer configurações para o nosso FIFA 15 rodar, porém ele não abre de jeito nenhum, seja com double buffer, seja com native buffer, seja sem buffer, e simplesmente o jogo não quer funcionar, e toda vez que ele tenta funcionar, ele funciona de um jeito estranho. Então não dá pra gente jogar FIFA 15 através desse celular. Ele vai até abrir, mas toda vez ele vai bugar de um jeito completamente diferente. E bom, galera, já começando a nossa querida gameplay do Vita 3K com Mortal Kombat 9, a gente vai jogar aqui contra o Freddy Krueger. Bom, a gente tá pegando aqui de boaço os nossos 60 FPS. Esse jogo é tranquilinho pra gente executar, ainda mais na Vulkan dentro do nosso celular, então você não vai ter nenhum tipo de problema exatamente pra você jogar. No máximo ali, alguns golpes não vão estar renderizando alguns gráficos, mas essa questão aí já é do próprio Vita 3K, mas no geral a performance dele é de 60 FPS a todo momento do nosso teste. Então assim, para você que quer jogar o seu querido Vita 3K, não vai ter nenhum tipo de problema, dependendo do seu jogo, né? Se o jogo for suportado aí pelo Vita 3K, igual é aqui o nosso querido Mortal Kombat 9, que é um dos que tem a melhor porcentagem de pegar FPS bom. E bom, já vindo aqui pro nosso Uncharted Golden Abyss, ou Abyss, ou qualquer outro nome que seja possível, a gente tá conseguindo pegar de boaça os nossos 60 FPS. Esse jogo é originalmente preso a 30 FPS, mas dá para você executar com 60 FPS utilizando o FPS hack que a gente tem aqui dentro do nosso querido Vita 3K. Porém, galera, é claro, vocês podem ver ali no cantinho da tela, né, pelo menos nos dois cantinhos da tela, que tem alguns bugzinhos, né, tem aqui alguns seus glitches gráficos. Isso se deve muito provavelmente ao fato do driver Turnip não estar bem desenvolvido ainda para o nosso Snapdragon 8 Gen 3, e é claro, o Vita 3K também não está tão bem desenvolvido. Então a gente tem aí duas incompatibilidades que podem estar acontecendo
para esse glitch gráfico acontecer. Então assim, dá para você rodar de boaça 60 FPS, até daria pra gente, sei lá, subir a resolução desse Uncharted, mas ainda assim é um desempenho bem fantástico de pegar com um Uncharted Golden Abyss, e é claro, rodando em 60 FPS lisinhos, esse jogo fica muito bom pra gente poder executar em um celular como esse daqui. A performance dele é realmente muito boa. Para o nosso emulador de 3DS, eu vou estar utilizando o Mandarin, porque ele tem aqui algumas configurações que a gente pode explorar dentro de certos jogos. Principalmente aqui a nossa configuração do Custom CPU Tics, que eu já trouxe aí no vídeo exclusivo do Mandarin. E aqui, galera, para a gente começar os nossos testes, a gente vai estar começando numa resolução 6x nativo, que é a resolução de 2400 por 1440, ou seja, uma resolução de 2,5K, que é uma resolução bem absurda para jogos de 3DS. Primeiramente, a gente vai começar com jogos mais leves, que são aqui os Pokémon, e depois a gente vai reduzindo a nossa resolução para jogar jogos mais pesados, como Monster Hunter 4 Ultimate e o nosso querido Luigi Mansion Dark Moon. Então vamos começar aqui com o Pokémon Omega Ruby. Já abrindo o nosso querido Pokémon Omega Ruby na resolução 6x, galera, que é uma resolução absurda para estar jogando um emulador de 3DS, igual a gente tá rodando aqui nesse Mandarin. Cara, a gente tá tendo uma performance de 30 FPS fixos a todo o momento do nosso teste. O design dos personagens aqui está muito absurdo realmente, o desempenho dele tá completamente fantástico e eu tô gostando bastante da gente ver o quanto que o Snapdragon 8 Gen 3 tanca aqui no 3DS. Vocês podem se lembrar, o Poco F6 e o Galaxy S23 não tancaram rodar na resolução 5x. Na resolução 6x, o nosso Snapdragon 8 Gen 3 tá rodando, que é uma beleza, tá rodando a 30 FPS ali, sem utilizar nem quase 1 GB de memória RAM. Então, cara, a performance dele para rodar jogos de 3DS é um absurdo. Mas tudo bem, a gente tá num jogo bem leve, então bora passar aí pra uma coisinha um pouquinho mais pesada do que o Pokémon, pra gente poder ver o real desempenho dele dentro desse Snapdragon 8 Gen 3, ok? Pro nosso segundo jogo de 3DS, galera, eu vou abaixar um pouquinho da resolução, porque senão a gente já vai pedir um pouco demais das configurações que a gente fez aqui, ok? Então eu vou colocar aqui na resolução de 3x, que já é uma resolução de 720p, pra gente executar o nosso querido Luigi Mansion Dark Moon, que é um dos jogos mais pesados da biblioteca do 3DS, e é justamente o que a gente vai ver se esse Snapdragon 8 Gen 3 tanca rodar ele, ok? Bom, depois de toda aquela cutscenezinha passar, a gente tá rodando o nosso querido Luigi Mansion Dark Moon na resolução 3x a 30 FPS. Como vocês podem ver, ele ainda tem muitos probleminhas. É uma resolução altíssima para a gente executar. O mais otimizado que a gente poderia executar esse Luigi Mansion Dark Moon seria colocar na resolução 2x ou até na resolução 1x, como eu mostrei lá no meu vídeo exclusivo do Mandarin. Mas, cara, já é realmente absurdo a gente ver que um celular como esse consegue abrir o nosso jogo a 31 FPS sem crashar simplesmente o nosso celular, porque se fosse outros celulares aí, galera, já teriam crashado o nosso jogo há muito tempo. Porém, ainda não é uma experiência que eu recomendo para vocês jogarem o Luigi Mansion Dark Moon numa resolução tão alta assim. Colocando na 2x, muito provavelmente ele já vai executar muito melhor, e é justamente o que a gente vai testar, vindo aqui nas nossas configurações, vindo aqui nas nossas opções gráficas, e é claro, colocando aqui na nossa resolução de 2x, que já é um 480, ok? E agora sim, a gente pode ver que ele muda simplesmente da água para o vinho, já volta a rodar aí o nosso jogo a 60 FPS maravilhosos, né? Como vocês podem ver ali, a velocidade e a precisão dele também tá muito boa. Infelizmente, ele tem que renderizar todas essas shaderzinhas, então por isso ele vai dar esses crashzinhos, mas a performance dele é realmente impressionante para executar em 2x a 60 FPS da forma que a gente está executando aqui. Já para o nosso último emulador, que é o nosso Nether X2, o emulador de PlayStation 2, a gente vai estar aqui utilizando uma configuração bem avançada, galera. Principalmente aqui no nosso quesito de gráficos, eu estou utilizando o render da Vulkan diretamente para a gente poder utilizar, e a resolução interna é a 4x nativa, ok? Eu não sei se a gente consegue rodar numa resolução maior, mas a gente vai testar. Mas por enquanto a gente já vai começar em 4x, que foi a resolução que o S23 não aguentou rodar o nosso querido God of War, né, galera? Ele até conseguiu rodar, porém ele tinha ali os seus slowdowns, então a gente vai começar aqui no 4x pra gente ver se o Snapdragon 8 Gen 3 é muito mais potente do que o próprio 8 Gen 2 do S23 que está gravando esse vídeo. Então vamos começar aqui com o nosso querido God of War 2. Bom, começando aqui o nosso teste do nosso querido God of War 2 em 4x de resolução.
Cara, esse Snapdragon 8 Gen 3 é um absurdo, tá rodando com o pé nas costas, em 100% de velocidade, a gente tá pegando ali os nossos 60 FPS, que o nosso Snapdragon 8 Gen 2 do S23 não foi capaz de pegar. A gente tá pegando ali lisinhos esses 60 FPS em 4x, que é uma resolução altamente absurda. E cara, eu acho que ainda temos margem para aumentar a resolução. Então a gente vai vir aqui diretamente nas nossas configurações, vamos colocar aqui nos nossos gráficos e vamos aumentar aqui para a resolução de 5x, para a gente ser ali um pouquinho conservador. Vamos sair aqui agora, vamos ver se 5x e 5x... Calma, ele tá pensando um pouquinho... galera, 5x eu acho que foi um pouquinho demais para ele. Ele já tá dando ali as suas peidadinhas na farofa, tá ali rodando agora os seus 44, 43 FPS. Dá para você executar se você não ligar ali para uns 80% de velocidade, o seu jogo um pouquinho em câmera lenta, mas assim, eu ainda prefiro manter ali nos nossos 4x, que a gente tava tendo 60 FPS fluidaços pra gente poder jogar. E 4x numa tela de um celular é tranquilo, galera, você não vai ter nenhum tipo de problema para executar o seu jogo dessa forma, e é claro, 4x é uma resolução absurda, tem celular que não consegue executar nem em 3x direito, e aqui a gente está executando em 4x, que é uma resolução muito alta pra gente jogar. Pro nosso próximo jogo, a gente vai estar utilizando o Shadow of the Colossus, com um patch de 30 FPS nas configurações dele, ok? E na mesma resolução de 4x, a gente já consegue pegar os nossos 30 FPS lisinhos dentro do nosso Shadow of the Colossus, galera. Vamos ver ali se chegando um pouquinho mais perto do nosso Colosso, a gente ainda vai manter essa taxa tão alta de FPS, porque da última vez, quando a gente chegou perto do Colosso, o nosso FPS deu uma leve dropadinha, e é a mesma coisa que acontece aqui. Vocês podem ver que agora a nossa velocidade foi dropar ali para uns 80, 70% da nossa velocidade. Então assim, a gente ainda tem vários drops de performance utilizando esse tipo de resolução para a gente jogar um jogo como o nosso Shadow of the Colossus. Então não vai ser hoje que a gente vai rodar esse jogo em 4x, e cara, isso daqui é um reflexo da falta de otimização que a gente tem para essas novas CPUs, né galera? Como vocês sabem, ou como alguns de vocês sabem, o Tauliet, que era o desenvolvedor principal aí do nosso emulador de PlayStation 2, abandonou o projeto lá na época do Snapdragon 888. E assim, não tivemos otimizações para o Snapdragon 8 Gen 1, para o 8 Gen 2 e muito menos a gente vai ter para esse Snapdragon 8 Gen 3, então por isso a gente tá vendo aí uma performance tão ruim para executar esse jogo nessa resolução de 4x. Esse celular é muito mais do que capaz de rodar esses jogos aqui em uma resolução muito maior. O problema é que pela falta de suporte aí do Tauliet, a gente não vai ter aí como executar esse tipo de jogo numa resolução tão alta quanto o 4x, numa performance totalmente jogável, ok? Então 4x ele realmente peida para executar o Shadow of the Colossus, igual a gente tá vendo aqui. Bom galera, o nosso querido Galaxy Z Flip 6 com o Snapdragon 8 Gen 3 tancou muito bem todos os emuladores, não apenas pelo fato aqui dele ser um celular dobrável, mas o Snapdragon 8 Gen 3 com esses 12 GB de RAM que a Samsung colocou nesse Z Flip ficou um absurdo, consegue tancar todos os nossos emuladores com resolução altíssima, principalmente jogos mais levezinhos, né, como o Nintendo 64, PS1 ou até mesmo o PPS-SPP, a gente consegue jogar na última resolução, então a gente zerou esses emuladores, assim se a gente pode dizer. E é claro, jogos aqui um pouquinho mais pesados, como um Dolphin Emulator ou até mesmo jogos de PS2, a gente vai ter ainda os seus probleminhas de execução. Mas é claro que a gente pode ver que o desempenho dele é muito bruto e a performance do Snapdragon 8 Gen 3 é muito boa para todos os emuladores que a gente for testar. No geral, esse daqui foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de emuladores. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo, se inscreva no canal aqui embaixo também para mais vídeos como esse e vários outros, comenta, compartilha, adicione esses favoritos, liga o sininho para não perder mais nenhum vídeo, e é nóis galera, valeu e falou, tchau, tchau!